Choves aí e choves acá? E hoje resolveu chover. A gente animadinho, achando que ia fazer um solzinho, mas resolveu chover. Eu acho que estava sol antes do tempo, sabe? Roseline chegando, que coisa boa. Eu acho que estava muito calor antes do tempo. Nós ainda estamos na nossa primavera, né? Então, acho que foi uma maluquice aí que aconteceu e agora voltou a chover. Mas não está frio, então está tranquilo. Vocês estão com chuva com frio, né? Tá, a temperatura tá um pouco baixa do comum aqui. Mas é São Paulo da Garoa, meu Deus do É. céu. Esse negócio aí não chover, não é São Paulo. Não é São Paulo, tem que ser São Paulo chegou. Olha só, vamos, bom dias. Roselene chegou. Bom dia, Roselene. Bom dia. Cleusa, Cleusa. coisa boa, Vamos animar essa nossa quinta-feira, preparando para o final de semana. que promete. É interessante, né? Sempre promete. Vive nesse looping, né? Tá chegando o final de semana, espera o final de semana. Vai prometer. Eu só não te disse o Promete. que. Bom dia, hoje começou cedo. Não, começamos no mesmo horário. O nosso horário de chegar aqui é 8 da manhã para o Brasil, meio-dia para mim. Então, começamos no horário cedo. Olha, eu ia falar, quando você falou promete, eu ia falar promete sim, mas resta saber o que promete. O final de semana sempre promete. É, sempre Né? promete alguma coisa. Cada um Sempre na sua promete. subjetividade, né? E O meu ainda bem, eu microfone acho. tá fazendo barulho, Léo? Não. Às vezes quando eu coloco essa roupa faz algum barulho. Não tá fazendo nenhum barulho ruim, não, né? Não, Tá. se estivesse fazendo, eu tinha te falado, não estou fazendo barulho, não. Às vezes, Gabriela. quando a gente fala que promete, é que a gente sempre tem a expectativa de que promete uma coisa que vai ser sempre boa. Mas eu acho que tudo é bom, até aquilo que a gente acha que é ruim é bom. Esse tem sido a minha maneira de viver. Né? Não é questão de ser muito positivista, mas é que assim, até aquilo que é ruim, eu tento encontrar as coisas boas. É verdade. É um bom Fica, pensamento. fica melhor viver assim, sabe? Eu tiro menos, como é que eu vou falar? Eu tiro menos peso das situações e dos momentos. E aquilo não vira nem vitimismo, porque eu acho que é uma maneira que a gente às vezes se coloca na vida. Ai, você viu? Aconteceu isso. E daí que aconteceu isso? Ai, você viu que você. E daí? Né? Então eu acho que a coisa vai ficando bem melhor. Eu Mas acho. levou um tempo para você pensar assim, né, Léo? Ó, eu vou fazer então entrevistada hoje. Pronto. Vou entrevistar. Pode me entrevistar. Levou um tempo, levou muito tempo. Porque, assim, na maioria das vezes, a gente acha que. Eu não sei de onde que a gente tirou isso, que a vida tem que ser maravilhosa. Que a vida tem que ser maravilhosa, que a vida tem que ser maravilhosa. Ivan Lins, né? Ivan Lins. A Rebeca chegou. Rebeca, a sua pergunta está aqui, viu? Nós vamos responder. Vamos Pois tentar é, responder, viu? Rebeca. Não sei de quem tirou isso da vida, mas a vida pode ser maravilhosa, mesmo quando a gente não encontra coisas maravilhosas. Porque quando a gente entende que tudo faz parte da vida, a gente vai, tá, tem momentos complicados, tem. Não vamos ser assim, tô no mundo da lua. Não tô no mundo da lua, não. Eu entendo que há momentos muito complicados. Mas eu tenho duas opções: ou passar por eles sem vitimismo nenhum, ou sentar e chorar. Eu prefiro Ó, tem uma passar boa pergunta. sem vitimismo. Para mim, né? Já que você está me perguntando, não foi sempre, não, Claro, não foi sempre. claro. Não foi sempre. Eu conheço bem a palavra resiliência. Uma vez até eu brincava que o meu nome devia ser Leonette Smith Resiliência. Eu coloquei isso no meu apelido, né, no meu sobrenome, porque parece que tudo para fazer tinha que ter encrencas, né? Até que Hum. eu resolvi que não. As encrencas estão aí, resta saber como eu me coloco diante delas e isso facilita o fluxo do rio. I think so. Fluxo Que do mais? rio. Que mais? Me lembrei do Heráclito, né? Yeah, yeah. Tudo flui.
Interessante. Tem uma boa pergunta aqui, falar bom dia para o Simões também, que entrou, não falei bom dia, Simões. E a Bom Cleusa fez dia. uma pergunta aqui, que eu vou respondendo, tem que responder, daqui a pouco vamos tentar responder a pergunta da Rebeca, que ela fez ontem no finalzinho. A Cleusa perguntou o seguinte: será que o ser humano sempre espera, será que o ser humano sempre espera a hora de acabar alguma coisa? Ah, não sei. Você está perguntando para mim ou você quer responder a Cleusa? Ah, eu só falei a pergunta em voz alta, mas é pra gente, né? Bom dia, Alessandra, bom dia, Elsa. Olha, o ser Ah, humano sempre espera acabar alguma coisa? olha, depende do acabar. Eu amo o final do dia. Eu amo acabar o dia. Eu amo acabar as coisas que eu preciso fazer. Inclusive, eu tenho um caderninho que eu vou colocando ticket. Foi. Uau! Eu tive que trabalhar isso, sabe, Henrique? Eu tinha problemas com a Hum, Sinfonia do Inacabado. Eu começava outras coisas sem terminar. Então, assim, para mim, foi ter que ser trabalhado, porque eu precisei aprender a terminar. Então, hoje eu espero acabar alguma coisa. Espero, sim. Porque, pelo amor de Deus, se as coisas que a gente passa não acabassem, a gente não daria conta. Porque nem alegria eterna a gente aguenta, nem tristeza eterna a gente aguenta, né? Então, é eu muito acho que sim. interessante isso. Não sei se era essa a intenção da pergunta da Cleusa, mas, assim, se o ser humano não esperar que acabe, alguém está com problemas. Porque tudo precisa de um final para depois ter um novo recomeço, ou não, ou aprender a lidar com aquilo e todas as questões filosóficas que a gente quiser colocar. Mas, para É, mim, eu acho que sim, precisamos esperar acabar. Não sei. eu acho que cabe sim, Rebeca. A Rebeca está perguntando, não sabe se a pergunta cabe. Cabe sim, a gente vai colocar a pergunta sempre está na nossa vida, né? Então, embora algumas coisas acabem, outras comecem, essas perguntas elas ficam, são as emoções, é a razão, o quanto que. Como que era a pergunta, Léo? Dela? A pergunta Ah, era qual a razão das emoções? Eu qual a anotei razão aqui. das emoções? Yeah. O Simões está dizendo que ele acha que não. Ninguém espera que acabe, depende em que área, nem na área profissional. Essa ideia é uma pergunta muito grande, né? Porque essa questão de o que eu quero que acabe, o que eu não quero que acabe, ela vai realmente precisa ser compreendida em cada subjetividade. É, na questão do final de semana, na questão que ela tá falando, a Cleusa falou em relação à questão do final de semana, sim, mas vai depender de quem está vivendo essa semana, né? Então vai depender de como esse sujeito entende o que é acabar, o que é começar. Para algumas pessoas tem algumas linhas que tem na internet sobre motivacionais, que, por exemplo, se você está vivendo a expectativa do final de semana, é porque você não está vivendo os outros dias. Então encontre um trabalho que te faça feliz. É uma linha de pensamento, ou seja, agora tem pessoas que vivem diferente, que esperam a segunda-feira chegar, porque o final de semana é terrível. Porque quando a gente está falando de algo que ou que acaba ou que começa, a gente está falando de uma expectativa e de uma certa repetição também. E essa repetição vai estar relacionada com as emoções, como com o nosso sistema de conexão, de símbolos que nós associamos àqueles eventos. Então, podemos pensar nisso. Então, qual é a razão das emoções? Já entrando na pergunta. É, para falar disso, primeiro eu dividiria a questão. Acho que a gente conversava um pouco antes, eu e a Leonete, sobre essa questão, e a Léo falou sobre as emoções para mim, né? E falou que as emoções, e eu concordo, elas são, as emoções são, a gente não espera sentir, nós sentimos. E é isso mesmo, você sente. A partir do sentir, o nosso racional vai tentar entender o que está sentindo. Então, pensando de forma simples e objetiva, qual seria a função, chamar de função das emoções? A função seria nos alertar sobre algum tipo de desconforto, de algum tipo de afeto que nós estamos vivendo.
Então a emoção nos faz pensar, nos faz sentir algo que aconteceu no nosso sistema em relação ao meio. É isso que é uma emoção. É um sentir, é uma explosão de um tipo de afeto em relação a alguma coisa que está acontecendo, um evento. Essa é a emoção. E ela é. Nós vamos tentar interpretá-la. Quando é uma emoção nova, que você nunca viveu, e você passa... Cortou aí? Cortou? Tua internet cortou. Uhum. Você falou quando é uma emoção nova e não ouvimos mais. Quando é uma emoção nova, que nunca foi experimentada, percebida, ela pode assustar mais do que emoções antigas. Ou seja, como eu nunca tive contato com aquela emoção, ela nunca ganhou representatividade, então ela pode causar para o ego, quem sente, quem quer interpretar o ego. E esse ego, ele não está sozinho. Olha que interessante, ó. O ego, embora a gente fale do eu, na psicanálise a gente fala do eu, do inconsciente, e fala do pré-consciente, do consciente, eles não estão separados. É uma estrutura. A gente separa para falar. Mas, como Freud diz, por exemplo, que o eu não é senhor na sua própria casa. Ou seja, se ele não é senhor na sua própria casa, ele está dividindo essa casa com outras pessoas que ele desconhece. Pois bem, vamos pensar nisso. Uma determinada emoção que surja, uma determinada emoção que você não reconhece, você pode atribuir ela a alguma outra coisa, alguma outra pessoa, até um tipo de mal. Ó. Como uma determinada pessoa, como um sujeito pega e fala, olha, como eu estou desejando isso? Eu não podia desejar tal coisa. Não podia desejar, querer isso que o outro tem. Isso só pode ser uma coisa do mal. Ou uma coisa do bem. Então, essas dissociações de nós mesmos, o Freud vai chamar de alienação do sujeito, do eu. Ou seja, nós não compreendemos todas as nossas instâncias, ou seja, as nossas partes que estão em nós, mas são desconhecidas, que seria o inconsciente e o pré-consciente. E depois, numa segunda tópica, mais à frente, 20 anos depois dessa, ele vai formular a ideia de id, de ego e de supereu. Yeah. Ou seja, então é nessa parte que a gente está, de entender as emoções. Na primeira, a gente não tem como trabalhar as emoções porque é primária. Na segunda, a gente vai começar a querer entender. Que é o id, o ego e o supereu. Só que estão tudo junto. Tudo em nós. E aí vem aquelas imagens que a gente já viu em alguns filmes ou em desenhos, que é o anjinho bom, o anjinho mau. Ó, você está querendo tal coisa, mas isso não pode, não é você. Ah, mas e outra coisa você quer? Não quero. Então, as emoções, elas e a razão e essas situações sociais e do que virá e se o dia, se a semana vai ser boa ou não vai ser boa, ou se no final de semana vai ser melhor, é uma ideia que está relacionada à vivência, a essa vivência que nós estamos tendo. E eu acho que ela é necessária. Porque, assim, viver sem esperar nada não é viver. Aí, talvez eu voltaria naquela questão de... Vou falar frases que eu já ouvi, a maldição da expectativa. Não, para com isso. A gente precisa ter uma expectativa. Porque... E a gente espera, o final de semana vai acontecer. Não vai acontecer. Eu vou ficar na minha cama tomando sopa, porque está frio, fazendo não sei o quê, mas eu vou curtir aquilo que eu vou ter que viver. Houve uma época da minha vida que eu não gostava de final de semana. Eu achava que o final de semana... Mas, assim, eu percebi que eu não gostava do final de semana, porque na minha cabeça havia um sentido comparativo com o final de semana de outras pessoas que eu admirava, que eu pensava, sei lá, que eu dizia assim, puxa, fulano fez isso, isso, aquilo, e eu só consegui fazer isso, isso, e não aproveitei o final de semana. Mas quando eu comecei a olhar que o meu final de semana é meu e não é de mais ninguém, uau, promete. Promete o que eu posso fazer comigo. Que aí eu volto de novo, como é que eu vou aproveitar essas emoções? Como é que eu não vou? Porque eu posso até querer ficar o dia inteiro dormindo. Mas se eu dormindo entendi que eu estou renovando as minhas energias,
entendi que eu estou aqui, nossa, me reconectando. Ou eu posso passar um final de semana fazendo uma coisa que eu odeio, mas de vez em quando eu quero, como é que chama? Quando eu quero desconectar o cérebro, né? É ficar ouvindo música no YouTube dessa, nossa, aquela, não, que tom que entrou, que deixou de entrar, que não sei o quê. Quando eu vejo, passei 2 horas fazendo nada. Às vezes eu falo, isso não alimentou nada. Mas olha, um tempo de ócio, e isso pode ser bom. Porque se eu não vivo comparando com o outro, eu começo a talvez ressignificar, eu não falo esses nomes que você fala, né? Ressignificar, dar um novo significado àquelas tais das emoções. E fazer delas com proveito, né? Se às vezes dá para chorar, chora. Qual é o problema? É interessante, porque esse bem-estar no final de semana ou na semana, não fazer nada, nós estamos falando do quê? Ó? Nós estamos sempre em busca daquilo que nós não temos. E esse é o nosso funcionamento humano. Se nós nos atentarmos a isso, pode a gente ter um olhar menos severo conosco mesmo. Ou seja, ó, por que o final de semana para alguém pode ser bom? Porque os dias da semana podem estar sendo muito pesados, muito trabalhosos. Então, essa pessoa, esse sistema que funciona com prazer e desprazer, nosso corpo é assim, prazer e desprazer. Então, se ele está sentindo desprazer, ele vai buscar prazer. E se o prazer estiver em não fazer nada, naquele momento, por quê? Porque ele está sobrecarregado. Então, é aceitar isso e viver aquela experiência. E se puder compreender, melhor. Não só vivê-la, mas vivê-la já está bom, sem culpa. Tira a culpa e vive. Final de semana está sendo bom? Que ótimo. Segunda-feira está sendo bom? Melhor ainda. Ou seja, então isso agora eu acabei entrando um pouco nessa estrutura da psicanálise, ou seja, prazer e desprazer. Então eu vou associar essa busca por essa satisfação com algo que seja prazeroso. Por quê? Essa pessoa pode estar tendo um certo desprazer durante a semana. Pode não ser muito grande, mas essa é a nossa, vou chamar isso de dualidade. Nós temos prazer e temos desprazer. É assim que nós funcionamos. A gente está em busca de... É necessário. É necessário. Porque essa coisa de achar que eu tenho que estar sempre bem, não existe, senão não seria a nossa vida. Não existe. Isso aí é uma ilusão, fantasia. Exatamente. Porque assim, se eu preciso ficar bem, é porque eu fiquei mal. E agora eu entro no ponto da psicanálise, ó, da ideia psicanalística com essa sua observação. Olha só, vamos pensar, gente. Essa ideia de estar sempre bem, ou pessoas estão sempre com pensamentos ruins, nós temos tudo em nós. Ou seja, não dá para ficar sempre bem. Lembra das partes que eu falei agora, que tem partes que a gente não conhece de nós mesmos? E que nós associamos algum desejo a alguma coisa ruim, ou do demônio. Eu estou provocando mesmo, tá? As provocações, elas servem para a gente pensar. Então, essa coisa que a gente chama de ruim ou de mal, ou do outro, né? A gente às vezes culpa o outro. É o outro que é culpado. Olha, o outro tem uma vida boa, ele está roubando, enfim, etc. Né? Ou eu desejo ter uma certa ideia de relacionamento, enfim, não importa o que você deseja. Aquilo que você atribui, o desejo, aquilo que você atribui ao externo e não a você, é uma forma de estar alienado de si mesmo. Yeah. E nós somos nós temos todas essas vontades dentro de nós, só que algumas nós vamos permitir que venham à tona, que é a questão do nosso representante social, que seria o super-eu. Ou seja, o nosso super-eu permite que você pense tal coisa, então vem para fora como vontade sua. Então tá, isso eu posso, isso dá, isso eu dou conta. Ah não, que absurdo. Nossa, eu pensei isso? Pensou. Mas como o seu referencial superegóico, ele não permite, ou seja, é um absurdo, essa representação parental dentro de nós, ela pode não permitir, por exemplo, eu falei isso num outro dia, que é assim, por exemplo, essa mãe, esse pai que está dentro de nós, às vezes ele não gosta de um comportamento de um amigo seu, mas é a mãe e o pai que está dentro da nossa cabeça, eles não estão lá.
São eles que não gostam do comportamento do amigo. E a gente afasta, às vezes, as pessoas por causa disso. Ou, às vezes, a gente aproxima alguma pessoa que eles gostam, mas nós não gostamos. Então, a gente fica sempre vivendo o quê? Às vezes, essa experiência que essa voz parental dentro de nós quer. E a gente se sabota. E aí entra a questão da sabotagem até para alcançar sucesso. Por exemplo, a pessoa trabalha muito para uma promoção de emprego. Muito. Trabalhou bastante, se esforça. Aí quando chegou, ganhou a promoção, começa a fazer coisas que não fazia. O que aconteceu? Aí ela perde aquela posição, perde o que conquistou. O que aconteceu com essa pessoa? Ela se sabotou, usando um termo comum. Ela se sabotou. Mas o que é isso? O que aconteceu? Então, às vezes, a gente vai fazer algumas perguntas. Por exemplo, será que ela realmente queria chegar naquele lugar? Ou aquele querer não era dela? É uma questão. Por exemplo, a mãe gostaria que o filho se formasse na faculdade XY. Tá, ele não quer, mas ele não pode dizer isso para ele ou para ela. Aí ele se forma, chega na hora da prova, se forma não, ele vai estudando, chega na hora de passar nessa prova, ele erra uma questão boba, uma questão que ele sabia, mas errou, aí não entra. Quem que ele está punindo? Quem que nós estamos punindo quando não alcançamos algo? Aquilo que nós dizemos que queremos. Então, essas são as sabotagens e esse é o conflito do eu com as outras instâncias que nós temos dentro de nós, que está relacionado com o que nós sentimos. E então eu acho que essa é uma observação que eu quero compartilhar hoje a partir da pergunta que foi feita ontem. Viu, Rebeca? Está tudo certo a sua pergunta. Foi uma pergunta muito boa. Para a gente trabalhar isso que nós queremos. Não estamos aqui para tentar entender, para tentar percebermos, para poder agir de uma forma um pouco mais consciente. Então vai ter relação com todas essas nossas questões. Fez algum sentido, Léo? Fez sentido. Eu estava te ouvindo e estava aqui pensando, porque você falou muita coisa, né? Falei. Você disse muita coisa que dá para desenrolar por trás disso, né? Uma das questões que eu acho que a gente pode levar para a semana que vem e falar um pouquinho, para você explicar um pouquinho mais essa questão de ego, ego, porque assim, às vezes a gente está falando, mas a gente não sabe o que é isso. Como você está dizendo, que está tudo dentro de nós, não dá para dividir, mas quando eu vou explicar, eu preciso dividir. Essa seria uma questão que eu acho que a gente precisava de decodificar um pouquinho mais. Porque diluir. Esses termos psicanalíticos não é no senso comum que a gente entende. Eu acho que a única coisa que a gente pegou da psicanálise foi a história do inconsciente, né? E mesmo assim, eu acho muito legal quando as pessoas falam, nossa, foi inconsciente. Eu só olho e rio e falo assim, se você soubesse o que você está falando, não é... Esse inconsciente que você está dizendo está lá na tua memória de longo prazo. É consciente, na verdade. Né? Porque inconsciente é um pouquinho mais embaixo. Na verdade... Não tem desculpa para uma ação, né? Tem responsabilidade. Ou seja, a gente está na clínica agora, desse momento humano, de se responsabilizar. Tem esse lado que a gente exatamente não sabe como funciona, mas você está lá. Tem uma pessoa ali fazendo, né? Exatamente. Outra questão que você colocou foram as vozes, né? Às vezes eu estou ouvindo uma voz e vou fazer um curso porque era uma mãe e um pai que queria, e depois eu chego lá na frente e acabo sabotando e não conseguindo fazer uma prova de uma questão completamente simples. Mas, assim, eu queria deixar claro que o que eu entendo é que, assim, sem essas vozes, eu não sou o que eu sou. Então, assim, eu preciso dessas vozes dentro de mim para me significar como gente. Porque eu nunca aprendi a ir buscar, mesmo porque não tem como. Aquela história de dizer assim, eu crio meu filho para ele ser o que ele quer na vida. Obrigada. Se não fosse teu filho. Porque só o fato de ser teu filho, ele já está trazendo você dentro dele. As vozes aqui... É muito comum, às vezes, a gente vai falando alguma coisa e fala assim, como minha mãe dizia. Como minha mãe dizia, ela... Então, e às vezes não era exatamente... Minha mãe tinha uma frase, quando ela ficava chateada, que eu falo isso tranquilamente aqui, né? E outro dia eu me peguei falando, quase que eu ouvi a voz dela, eu falei, rasparta a situação, sabe? Rasparta a situação. É um termo muito português, né, de falar.
E às vezes eu estou fazendo alguma coisa que é sério, eu estou pensando em algumas coisas, eu falo, rasparta isso, peraí, rasparta isso aqui não é meu. Né? Trouxe uma coisa bem insignificante, né? Que aí pesa menos, né? Eu penso, não, isso aqui não é meu, parece que eu estou ouvindo a minha mãe falar. Mas se eu não tivesse essa voz da minha mãe, não me constituía no meu eu. Então, às vezes, quando a gente coloca assim, não, a partir de agora eu vou fazer análise, porque eu preciso deixar isso, eu preciso me encontrar, eu preciso saber quem eu sou, e bebê, e quando eu vou para saber como eu sou, eu me vejo. Eu me vejo a Elis Regina como nossos pais, né? Eu quero falar disso. Léo, deixa eu dar um oi aqui pro Caio, para Lara e para Débora. Ó, o Caio é meu analisando, você já vê, tem 9 anos. A família dele está assistindo a gente. Oi, Caio, seja bem-vindo, viu? Primeira vez que ele está aqui. A Débora já nos acompanha há mais tempo. Bem-vindo. Bem-vindos. Ô, Léo, essa música da Elis Regina é espetacular. Tem perguntas aqui que eu não estou conseguindo ver. Tudo bem. Deixa eu tentar baixar aqui. Vamos lá. Rebeca perguntou. Peraí. Ontem. Peraí. Subiu tudo aqui. Bom. Seríamos movidos pela inveja? Fiquei curiosa sobre as 5 emoções do psicólogo português. Daí com a Léo, Tá bom, eu vou te explicar na próxima semana que a gente falar sobre as emoções na visão das neurociências e do Antônio Damasio, exatamente. Ele não chama a inveja de emoção, chama de sentimento. Porque ela é filha de alguém, né? Das 5 emoções básicas, nós vamos criando filhos, né? Vamos assim dizer, daquilo que é inato, que está dentro de nós. Mas a gente pode falar depois sobre isso, sim. Se somos movidos pela inveja e como. Aliás, a inveja eu já tinha pedido ao Henrique, que eu queria que ele falasse sobre a inveja na visão da psicanálise. Porque eu acho que nós somos os eternos invejosos. Porque muitas somos. Não, vocês não são, nós somos. Porque às vezes percebe assim, que uma pessoa está fazendo uma coisa e conta para alguém super animado e passando um bocadinho a própria pessoa fica chateada e fala, pô, nunca sabe aquilo que a pessoa foi fazer exatamente o que eu estava falando. Peraí, isso foi inveja do que ele está fazendo ou eu fico feliz porque ele está fazendo alguma ideia minha? E vou acrescentar outra, pode? Pode. A outra seria o seguinte: será que essa ação desse outro não paralisou? Não, estou aqui, né? Estou aqui ainda. Será que essa ação desse outro não denuncia a nossa, vou chamar de procrastinação? Ou seja, poxa, eu vi um podcast outro dia de um ator, ele dizia o seguinte, que ele saiu de uma comunidade, não é tão simples assim, tá, gente? Mas a frase Sim, dele você está complicando. Você botou procrastinação só para complicar. Só para complicar, para a gente ter uma... Então, assim, ó, ele falava o seguinte, ele saiu de uma comunidade simples e ele falou assim, poxa vida, teve outras pessoas lá que saíram, que eram atores também, mas eu alcancei um sucesso. E às vezes aqueles amigos que eu tinha naquele momento, ele dizendo, abre aspas, ficam com inveja do que ele alcançou, porque eles estavam no mesmo lugar. Então, será que essa inveja, então é uma questão, vamos pensar para depois a gente tentar numa próxima live trazer isso. Será que primeiro, como surge essa inveja? Então eu vou dizer que alguns sentimentos, algumas situações em nós, ela surge, não é algo que você está pensando. É como uma pessoa que é grata por algo e uma pessoa ingrata. Surge. Às vezes a pessoa foi grata a vida toda, de repente ela fica ingrata. Surgiu. Depois a gente desenrola isso de uma outra forma, mas eu penso que a inveja é algo que às vezes surge. Você não tem inveja de uma pessoa, mas tem de outra, porque ela toca naquilo que toca em você. Eu acho que esse é o ponto. Sim. Oi, Edna, bom dia. Pois é, eu ia dar um oi para a Edna. Que bom te ver. Mas eu acho, Henrique, que hoje, né, eu posso estar fazendo essa colocação hoje, que talvez não era a minha colocação no passado. Hoje eu acredito em algumas outras questões
que não me fazem olhar para o outro nesse sentido. Eu acredito em missão, destino e propósito. Então, assim, se eu sei o que eu estou fazendo aqui... Nossa, hoje eu estou cheia de música na cabeça. O resto que se exploda, feito um bom vagar. Vou de Rita Lee hoje, né? O resto que se exploda. Você conseguiu? Curte aquilo que você conseguiu. Sabe? Seja feliz. Eu não vou me martirizar por aquilo que você conseguiu. Mas eu acho que isso alguém escreveu não sei o que aqui, né? Matos Olinda. Ah, Olinda. Ela falou que hoje embaralhou tudo as explicações. É preciso esmuçar. Obrigado pelas vossas lives. Sim, hoje embaralhou tudo, Lindinha. Depois não tem que perguntar, não, porque hoje foi. Eu deixei o comando na mão do Henrique e ele deu uma viajada aí boa, porque a gente precisa pensar, né? Eu acho que é sempre boa. Mas ele vai lá na frente e às vezes a gente precisa desconstruir um pouquinho lá atrás, porque eu acredito, por isso que eu pedi que ele falasse, quando ele começou a falar sobre ego, superego, eu pedi que ele explicasse isso, a gente vai fazer isso na semana que vem. Você precisa explicar isso, porque aonde você colocou as definições, eu vou dizer, a nossa massa de manobra, para poder saber quem nós somos, é que eu acho que a gente precisa entender isso, porque não fica no campo da subjetividade só, porque a psicanálise nos deixa que aquilo não seja tão etéreo, sabe? Utópico, que é realmente a nossa verdade. Porque não é porque eu acho isso ou acho aquilo. Essas teorias de desenvolvimento, elas nos trazem sempre para alguma coisa que já foi provada, que já foi vista, já foi vivenciada. Então, assim, a gente não está falando porque acha, né? Mas a gente está falando porque tem um respaldo nisso, né? Senão a gente não se recoloca. Mas eu achei muito interessante. Achei mesmo muito interessante. Você deu um pulo lá na frente, mas que deu nó na cabeça? Deu nó. Eu sei que deu nó. Porque, assim, por isso que eu até voltei a dizer, eu hoje acredito sim que, como eu preciso me entender a mim, então, Henrique, o que você pensa é muito bom. Eu aprendo com você, porque é uma troca, né? Sempre que eu estou com outro. É uma Mas troca. eu já não tenho mais aquele olhar. Por que ele conseguiu e eu não consegui? Pô, tenho inveja. Não, já acabou. Parei com as drogas, né? Porque isso isso mina a cabeça da gente. Talvez, voltando na questão da Débora, que você quis dividir no começo, né? A razão e a emoção, Da né? Rebeca. Da Rebeca, exatamente. Ah, desculpa lá, falei Débora, né? Rebeca. A razão da emoção, eu acho que, assim, essa razão tem toda uma constituição em volta, né? A constituição que nós demos. E ela sempre é complexa. Porque a minha razão tem a ver com a minha história de vida. Porque na minha história de vida eu tenho muita informação. Exato. Exato. E como nós somos sujeitos que precisamos do outro, viemos de um outro, como você disse, do filho, dessa mãe, desse cuidador, a nossa ideia de emoção vai estar ligada diretamente com esse super-eu. Ou seja, esse super-eu, eu vou chamar, esse super-eu é o representante que cuidou da gente socialmente, que nos deu as regras. Então, essas regras estão associadas a como ele se sentia e como nós vamos nos sentir. Então, para vocês, então tudo que foi falado, o que eu estou dizendo para vocês é que não é algo objetivo, é algo bagunçado mesmo a nossa vida. É que nós tentamos objetivar para poder compreender. Mas vamos lembrar, quando éramos crianças, bebês e depois criancinhas, tudo que essa criança sentia, percebia, era traduzido por quem? Por quem estava cuidando. A própria criança não dava nome para o que sentia. Ela só vai dar nome quando ela já introduziu nela o nome. Então, mãe, depois que ela aprendeu.
que cair, ralar o joelho. Eu caí, ralei o joelho algumas vezes. Tinha um lugar que eu andava assim, devia ter uns 3, 4 anos, eu caí e ralava o joelho. Dependendo de como esse adulto que está ali ou se expressa, essa criança vai sentir de uma forma ou de outra. Ou seja, ó, quando a gente está falando de emoções e como elas se traduzem em razão, nós estamos falando de como foi traduzido para nós. E depois eu vou repetir. Então eu sinto algo e vou dizer o quê? Nossa, tá doendo, mas não sei o quanto tá doendo. Vai estar doendo de acordo com essa pessoa que se expressou. Se esse cuidador ficou muito desesperado, meu Deus, o que, que aconteceu? Nossa, tá doendo muito. Essa criança vai reproduzir isso. Ou seja, aquela situação ganha uma força diferente. Então, é isso que nós estamos falando. Ou seja, tudo que foi dito sobre os representantes que estão dentro de nós, estão antes de nós termos uma formação do nosso próprio eu. É isso. É muito interessante, você falou até essa expressão do cuidador, né? Que às vezes a gente leva a vida. Gente, o que está acontecendo com a minha cabeça hoje? Só tem música aqui na cabeça? Peraí, deixa eu voltar. A gente leva a nossa vida, não vou cantar a música que eu lembrei. A gente leva a vida conforme nos foi dito. É muito comum a gente dizer assim para as crianças quando eu. Não foi nada. Não foi nada. Peraí, não foi nada, levanta, tá tudo bem, tá tudo bem. Como é que a gente age como é adulto? Pô, a casa está caindo, a gente tá, não foi nada, levanta, tá tudo bem. Tá, isso é bom. Mas eu só estou exemplificando que é exatamente isso que você está dizendo, né? E isso pode ser muito ruim. Por quê? Porque entra no negacionismo. Ó, agora a Rebeca e a Olinda falou, né? Uau, agora sim, agora acho que deu para entender. mas é isso mesmo. Às vezes a gente complica para poder explicar. Precisa trazer outros elementos para a gente poder explicar. Porque explicações tem diversas. Agora, estruturar a ideia de uma forma mais profunda não são tantas. E Léo, isso que você falou é importantíssimo, porque às vezes a pessoa fica nesse não está acontecendo nada e está acontecendo sim. Por exemplo, vamos falar da pandemia. Está acontecendo a pandemia ainda. Está acontecendo. Estamos perdendo pessoas queridas. Essa semana, sexta-feira, perdi mais uma pessoa muito querida. Sim. Né? Você sabe, enfim, não está fácil, está perdendo. A gente está diante da perda eminente. E pode ser qualquer um. Então, está acontecendo. Negar isso é talvez entrar nessa ideia de, olha, não está acontecendo nada. Ou seja, aquela coisa de, vou soprar, tá? Vou soprar. Pronto. No dia seguinte dá um baita com hematoma ali na frente. Sim. Que a gente fala, o que eu vou fazer com esse hematoma? Não, vamos cuidar. Mas a primeira impressão, né, se eu estiver errada, você me fala. A primeira impressão, eu acho que é o que marca o nosso inconsciente. Nessa nossa primeira fase, né, de gente, de ser gente. A primeira expressão que nos dão. Quando você falou que você ralava tanto, você devia ter uns 3 anos, e você ralava 3, 4 anos. Não é momento terapêutico, mas eu preciso achar onde que eu me perdi. Porque para eu sair da minha casa, onde eu estou a morar agora, e ir para qualquer lugar que eu seja, eu falo que eu moro no muro, né? No topo lá em cima. E para ir para qualquer lugar eu tenho que ir a pé. E eu tenho uma descida imensa, né? Não sei que eu esteja de carro e outra história. Mas eu tenho que ter uma descida imensa. E nessa descida imensa, outro dia eu vi um cara andando de bicicleta, e ele foi tranquilamente. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, nossa, eu vi o filme. Eu vi ele pegar o freio da bicicleta, parar e a bicicleta fazer isso. Sabe? Parar e ele cair, né? Aí eu fiquei olhando para aquilo e fiquei pensando, gente, eu andava tanto de bicicleta, eu fazia umas loucuras com skate, com patins, não sei o quê, porque eu não andaria de bicicleta hoje naquela descida e eu ficaria com medo. E aí eu fiquei pensando, onde eu ganhei esse medo? Eu não sei onde ganha esse medo.
tem alguma coisa que eu ganhei esse medo. Mas eu achei tão interessante porque, assim, é uma coisa que a gente vê, passa e não liga e não traz para si. Porque hoje eu tenho aproveitado, e é por isso que eu estou trazendo aqui, porque são coisas que parecem que não têm sentido, elas são corriqueiras. Mas quando eu chamei essa palavra medo, aonde eu ganhei o medo de pegar uma bicicleta e descer, eu comecei a acionar na minha cabeça todos os outros medos de vida adulta. Porque a gente tem imensos medos da vida adulta. E a vida é isso. É essa rampa descendo que ele foi, ainda parei, deixei o cara passar, fiquei olhando e falei, nossa, ele é um senhor velho, né? Ele conseguiu, que legal, velho, você quer estatela. Eu fazendo as minhas convicções na minha cabeça. Mas, assim, eu acredito que isso é muito necessário para a gente olhar para nós. Exatamente. Foi muito importante essa situação que aconteceu na minha vida. Não é uma coisa que se apagou. Antes de falar disso, falar bom dia aqui para o Rick, para a Vânia e para a Bárbara. A Júlia entrou. A Júlia falou que fala maravilhosa, Léo. Muito bom. Essas questões, a Olinda está falando, tem muito sentido, sim, mas um código para ver na gaveta e tirar. Yeah. A ideia, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um acompanhamento, né, fazer uma análise, acompanhar de algum profissional, porque às vezes o que a gente consegue alcançar sozinho nos aproxima da questão, mas ainda não é ela. Você vai perceber, nós vamos percebendo em análise que a gente chega, claro, nós somos seres que você tem inteligência, nós estamos vivos, nos relacionamos com a gente, com os outros. Você não é uma pessoa, não é burro, você é inteligente. Mas o que a gente alcança é só o que a gente consegue ver pelos filtros. Tem mais, tem bastante. Porque esse mais, Henrique, é aquilo que a gente não sabe, que está no tal do inconsciente, que é a nossa história. Né? Porque a gente não consegue acessar esse inconsciente muitas vezes sozinho. E talvez, não sei se eu vou fazer essa frase mais interessante ou com sentido, talvez essa razão, volto de novo aqui na questão da razão das emoções, a emoção solta e você não sabe qual é o sentido, por que você se sentiu triste, por que você se sentiu alegre, e às vezes a gente diz, eu senti assim porque eu achei que era, e quando você vai analisar era outra coisa completamente diferente, porque estava lá dentro de você, é seu, é sua matéria-prima, não é do outro. Vocês perceberam o que ela falou? Agora invertemos, agora dá tema para outra live. A razão, então, às vezes, ou seja, a tentativa de explicar, ganhar sentido, traduzir o código, pode nos afastar do que é. Mas essa tentativa de racionalizar então, em última instância, a tentativa de compreender um sentimento que está lá, latente, que está em algum lugar. Então a gente tenta entender, tenta fazer cálculos. O Einstein descobriu a teoria da relatividade geral, ele descobriu que o Newton não estava muito correto. Por quê? Por que fez ele se movimentar? Porque algo dentro dele, alguma emoção, não estava muito bem compreendida. Não sei se é possível estar muito bem compreendido, mas é possível compreender. Então, de um lado nós temos a emoção, às vezes separada da razão, e por outro nós temos a razão separada da emoção. Interessante a gente poder se aproximar. Mas essa aproximação, Henrique, eu volto na palavrinha que eu usei ontem. Adultecer. A gente só consegue com maturidade. Eu nunca pensei que eu ia dizer o que eu costumo dizer outras vezes. A raiva é fundamental. Porque se eu tivesse usado essa minha raiva em momentos atrás, talvez hoje eu não estaria onde eu estou e como eu estou. Ainda bem que eu não soube, porque hoje eu consigo ver de outra forma. Mas assim, porque passado a gente não muda absolutamente nada. Essa história de se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora. Pois é, eu não seria esse ser que chora. Pois é, mas ainda bem que eu não sabia. Porque senão eu não teria vivido, eu não teria chegado à conclusão que eu preciso hoje. Então, assim, a raiva é preciosa demais.
Muito Tristeza é preciosa. precioso demais. Alegria, cara, eu vou continuar gozando da vida de todo mundo e da minha também. E vou fazer humor com isso. É precioso demais. Porque é isso que nos faz ser o que nós somos. Eu acho. Muito bom. Muito bom. Acho que podia finalizar assim, ficou ótimo. E a Olinda falou que nós nos completamos as explicações, mas Olinda, olha, as perguntas hoje, os questionamentos, a dúvida foi fundamental para que nós pudéssemos falar sobre isso. Então, que bom que vocês falaram que não estavam entendendo. E isso é muito bom. É essa troca. Até para a gente melhorar a explicação, ou a tentativa de comunicação. Na verdade, é por isso que eu gosto da live, porque a gente não vem com o discurso pronto. É. Nós precisamos disso, porque isso vai nos respondendo. Isso é muito interessante. Tem coisa que a gente até pensa, né? Tanto o Henrique quanto eu somos pessoas que estudamos muito, mas não quer dizer que aquilo que a gente estuda a gente traz pronto aqui. O que a gente estuda é para nós. E o que a gente coloca para fora é a mistura de um pouco do Henrique, um pouco de mim, um pouco de vocês, um pouco do que vem. É aquela história, velha história do nosso bom e velho teatro, né? É a relação palco-plateia. É romper a quarta cortina. Exatamente. Quem é ator costuma dizer que o mesmo espetáculo é diferente todos os dias. Sempre. É Porque sempre diferente. o público é outro, o momento é outro, as pessoas são outras, as vontades são outras, e cada um vai se retroalimentando de todos os dias. Porque quando isso deixa de acontecer, o circo acaba, a vida acaba. Nossa, hoje eu estou poeta demais. Muito bom. Nós vamos entrar nesse final de semana com boas reflexões, com questionamentos, provocações. Então, a gente fizemos hoje provocações, reflexões, inspirações, várias coisas juntos. E como diz o meu amigo psicanalista, gente, o próximo livro que vai sair está essa frase ali no final, a vida quer viver. Verdade. Essa frase é tua. A vida quer viver. E o viver Vamos é isso. Viver. O viver é isso. O viver é estar. O viver é um estar. E um estar no agora. Eu penso. Também. Bom, gente, bom dia. Obrigado pelo compartilhar. E muito bom. Até a próxima semana. Beijo em todos. Bom estar aqui. Estaremos quarta e quinta, gente. A terça, nós estamos trabalhando em outras cositas, mas quarta e quinta nós estamos aqui porque eu acho que está sendo muito enriquecedor, enriquecer com o Henrique. Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. A gente está lá no YouTube. Quando chegar a 100 pessoas, o Henrique falou que a gente vai começar a fazer por lá e eu também gostaria muito, porque aí podemos alcançar muito mais pessoas. Mas também ter a casa pequena é muito bom, porque nós estamos conhecendo tanto vocês, que estão todos os dias de manhã e nos fazendo crescer e crescendo juntos, né? Muito bom. Por favor, compartilhe o universo da psique do YouTube, para a gente alcançar mais pessoas. Por favor mesmo. Obrigada, um beijo, bom final de semana. Tem gente falando alguma coisa? Tchau, tchau, Henrique. Tem uma última fala aqui do Simões. Eu vou tentar responder na outra semana. Se a raiva se transforma em ódio, temos que tomar cuidado com isso, né? Simões, próxima semana vamos pensar nisso? Tá certo. Tchau. Tchau.